Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Você que está acessando esse canal pela primeira vez, nós comentamos a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e a nossa configuração de comentário é comentarmos a lição em 10 tópicos. A nossa lição geralmente apresenta 3, 4 tópicos, né? E obviamente que dentro desses tópicos existem subtópicos, né? Então nós damos uma sistematizada e comentamos a lição em 10 tópicos. Pode ser que dentre esses tópicos existam alguns que não estejam na lição, por isso que o canal é Escola Bíblica Complementar. Se você achar útil para a sua aula, você utiliza. Se você não achar útil, não utiliza. Ok? A lição que nós estamos comentando é esta aqui. Estamos caminhando para o final. Hoje vamos comentar a lição número 10, não é? Que é a lição que trata sobre o Senhor Jesus cura hoje. Todo o conjunto de lições que temos aqui, que são 13 lições, vão estar convergindo para o nosso tema maior, que é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, não podemos falar em pentecostalismo sem falarmos também nas curas divinas, né? Então, lição número 10 para 7 de março de 2011, o Senhor Jesus cura hoje. Quero aproveitar, antes do comentário, e avisar a todos os irmãos que nós fizemos a nossa cirurgia, né? Ainda estamos aqui num repouso, né? Mas estou aqui confortavelmente sentado e não tem problema fazer o comentário da lição. A cirurgia foi uma bênção, foi êxito geral, né? Desde a cirurgia até a nossa recuperação, que estamos dia a dia nos recuperando, sem poder fazer grandes esforços, né? Mas estamos nos recuperando aí paulatinamente. Agradeço a todo o Brasil, a todos os irmãos que oraram por nós. A boa mão do Senhor esteve sobre nós. Então, uma boa notícia para todos nós. O segundo ponto que eu quero tratar antes do comentário é que você não se esqueça de que em 2021 nós estamos aí com o grande desafio de lermos a Bíblia toda, né? Então, você que ainda não aderiu a esse projeto maravilhoso, entre, porque ainda dá tempo de você ler sua Bíblia toda. E no final do ano nós estaremos conferindo, pedindo que os irmãos mandem aí o seu nome, a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e que você foi também um vitorioso em ter lido a Bíblia toda, ok? Então vamos à lição, o Senhor Jesus cura hoje. O nosso texto áureo diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. A verdade prática nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Nossa leitura bíblica se encontra em Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6 e Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8, versículos 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Muito bem. A nossa lição consta de uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre a cura divina na Bíblia. O segundo tópico, a cura divina como parte da salvação.
E o terceiro tópico vai falar sobre a cura divina e os desafios atuais. E nós elaboramos então 10 tópicos que passaremos a estudar, que vai estar navegando aqui dentro de toda a nossa lição. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é cultivando a cura divina. O que é que eu quero dizer? É que cura divina faz parte do pentecostalismo, faz parte da leitura, vamos dizer, contextualizada e a leitura fiel à palavra de Deus. No ministério de Jesus houve o ensino da palavra e houve curas divinas. No ministério dos apóstolos houve ensino da palavra e curas divinas. No ministério da igreja primitiva e a igreja ao longo dos séculos sempre houve, a ministração da palavra, as curas divinas e os dons de um modo geral. Então, meus queridos, eu coloco aqui cultivando a cura divina porque eu estive em São Paulo há muitos anos atrás e fui a uma reunião de obreiros no Belenzinho, como chamam lá o Templo Central das Assembleias de Deus em São Paulo, onde estava lá o pastor José Wellington, o pai, que era presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também o pastor presidente ali em São Paulo. Eu estava participando daquela reunião e muitos obreiros estavam dando uma palavra. E de repente o pastor José Wellington levantou e ele percebeu que muitos estavam falando sobre cura. E ele disse assim: meus amados irmãos, porventura Deus não está falando conosco nesta manhã para que a gente retome essa temática da cura divina? Nós ficamos criticando igrejas que ficam curando muitas pessoas e aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo nós deixamos de fazer a autocrítica de que nós paramos de fazer isso. Então, nós precisamos cultivar isso, porque faz parte da palavra, faz parte da tradição pentecostal, faz parte da tradição das Assembleias de Deus no Brasil. Então alguém pode dizer, como aquele irmão que disse assim: pastor, nos tempos de Jesus havia ressurreição de mortos, Por que é que a gente não vê hoje morto ser ressuscitado e tal? Aí o pastor perguntou para ele: o senhor já orou por algum defunto para que Jesus ressuscitasse? Aí o irmão disse: não, pastor. Pois é, meu irmão. Então muitas coisas, irmãos, deixam de acontecer em nosso meio porque nós abandonamos. Então eu quero trazer esse primeiro ponto aqui, que nós precisamos, como Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é o nosso público que estuda essa lição, mas isso é válido para todas as igrejas, Nós cultivarmos isso, nós precisamos começar a chamar os irmãos que estão enfermos para vir à frente, a gente fazer uma oração, ou os irmãos lá sentados, a gente ministrar uma oração, e Jesus vai curar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito bem, então esse primeiro tópico eu gostaria como um alerta para todos nós. O segundo tópico que eu coloquei aqui foi salvação integral. Os versículos 4 e 5 e 16 e 17 da nossa lição, o versículo 4 vai dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é uma profecia messiânica, falando sobre o Cristo, sobre o Messias, que Ele levaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, O versículo 5 diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E no capítulo 8 de Mateus, que já está ali nos evangelhos, diz que chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e Ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, o que nós queremos falar com salvação integral é que a salvação, ela envolve prioritariamente, claro, a salvação do homem, da alma do homem, O homem resgatado do pecado para a santidade, resgatado das trevas para a luz, resgatado do mundo de impiedade, para o reino de Deus. Ok, mas esse processo de salvação inclui o bem-estar do homem de forma integral. Então, quando nós falamos de salvação, Jesus não está preocupado somente com a alma do homem, Ele está preocupado com corpo, alma e espírito. Nós vamos ver nos evangelhos
que Jesus viu a multidão com fome, ele multiplicou os pães. Jesus chegava e via aquela multidão, e às vezes com muitos enfermos, problemáticos, e ele se compadecia. E ele ali curava a muitos enfermos, né? Então, a salvação é algo integral, que trata do homem por inteiro. Vamos ver na interação com o professor, na lição de mestre, que vai dizer assim: a mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante pregada pelos pentecostais. É a percepção de que o evangelho é pleno, diz respeito tanto à alma quanto ao corpo. Não é? Também vamos ver lá no tópico 2 e subtópico 3, outra observação interessante. Olha só, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Aí nós vamos para aquela referência de Isaías que está na nossa leitura aqui. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. Você vai ver lá em Jeremias 17 e versículo 14. Também lá no Conheça Mais da nossa lição de mestre, tem também lá algo interessante. Olha, a restauração da pessoa inteira. Reduzir a expiação à esfera espiritual não provém dos ensinos das Escrituras, mas da influência de uma filosofia pagã. Denegrir o âmbito físico e material não faz parte do Antigo ou do Novo Testamento. Deus criou pessoas inteiras e é sua vontade, conforme revelam as Escrituras, restaurá-las inteiramente. Vamos então para o nosso tópico 3, onde eu coloco aqui poder legítimo para curar enfermos. Isso não é uma operação clandestina da igreja. Não. A Bíblia diz, né? Jesus falou lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Portanto, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e etc, etc, etc. Existe um poder legítimo. No subsídio devocional, tem lá também uma outra observação muito interessante, que diz assim: e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer-lhe, ou seja, para Jesus, enfermos em leito, onde quer que sabiam que Jesus se achava. Assim, aonde quer que entrasse, Jesus, em cidades, aldeias ou pequenos lugares, lhe apresentavam enfermos nas praças e rogavam-lhe ao menos tocar a orla de seus vestidos, e todos que lhe tocavam eram curadas. Ministério de Jesus. Aí nós vamos para o segundo parágrafo que diz: e essa mesma autoridade Jesus tem dado aos seus servos, até ao dia de hoje, de pregar o evangelho, curar os enfermos e expelir os demônios. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que crerem, Como eu citei, em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Lá em Marcos 6, versículos 12 a 13, tem esta citação: e saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com azeite, e os curavam. Então, queridos, eu quero dizer que a igreja, os membros da igreja, têm o poder legítimo de orar pelos enfermos. Aqui fazendo uma correção, Nossa teologia, a nossa forma litúrgica nas Assembleias de Deus, é claro que a unção com óleo é uma prerrogativa ali dos pastores e presbíteros, A gente não pode sair aí ungindo com óleo carro, máquina de costura, geladeira, Não, nós não fazemos assim. A Bíblia diz que está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja,
não é? E eles ungirão com óleo, eles têm legitimidade, legalidade para fazer esse trabalho, não é? Então, mas qualquer crente, em qualquer lugar, pode orar por uma pessoa. Então, às vezes, o crente mora lá no bairro da ponta da cidade e tem um enfermo, ele liga para o pastor para ir lá fazer uma oração para expulsar um demônio. Faça você, meu irmão. Não é? Você tem sobre si a unção de Deus. Não é? O Senhor lhe deu poder e lhe deu autoridade para isso. Então, pastor, eu moro lá na ponta da rua, o meu vizinho está enfermo, eu posso orar por ele? Não só pode, como deve. Não é? Isso não é uma prerrogativa somente dos oficiais da igreja, pastores, evangelistas, presbíteros. Não, todo crente pode orar por um enfermo e Jesus pode curar. Eu me lembro aqui de uma igreja em Maceió que um irmão chegou doente, estava tendo ensaio das crianças, né? E aquele irmão chamou as crianças estenderam as mãos sobre aquela pessoa enferma e ela saiu curada imediatamente. Então, glória a Deus por isso, né? Poder legítimo para curar os enfermos. Tópico 3 e subtópico 3, vamos observar também aqui na nossa lição. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo, conforme Mateus 18, Marcos 16, 15 a 20. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, e eu completo, através de todos os crentes. Coisa maravilhosa, né? Muito bem, vamos então para o nosso quarto tópico, que eu quero falar assim enxuto, você guarda a ideia e você amplia. Não supervalorizar curas como centro da nossa teologia. Tá, irmãos? O que a gente não pode é a igreja virar um centro de curandeiros, né? Aí daqui a pouco você vai ao culto, o culto não tem louvor, o culto não tem o momento de ofertas, o culto não tem ministração da palavra, o culto não tem ensino e é só cura, 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 como se Jesus fosse meramente um curandeiro, né? Então nós não podemos supervalorizar isso. O meu primeiro tópico foi no sentido de nós não desprezarmos, não. Nós temos essa autoridade, temos essa legalidade e devemos cultivar, como eu falei aqui no primeiro tópico. Agora nós não podemos supervalorizar para daqui a pouco a igreja virar uma agência de cura, né? Ou parece, né, filas de pessoas que muitas vezes não têm nenhum interesse com o Senhor da cura, só quer a cura do Senhor, não quer o Senhor da bênção, mas só quer a bênção do Senhor. Então, não supervalorizar. Veja que a Bíblia é muito sábia, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que estes sinais, Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão, eles acompanharão, eles vão atrás como uma confirmação daquilo que nós estamos ensinando. Então, isso aqui deve ser comentado na sua classe, para nós não supervalorizarmos. Nós temos pessoas que estão enfermas, estão deixando igrejas sérias, igrejas que têm pastor, igrejas que têm credo, igreja que tem doutrina, igreja que tem ensino, e por causa da cura, ele está indo para centros, aí, igrejas denominadas, né, como igrejas do Senhor, mas parece mais centro de macumba, né? E as pessoas estão indo para lá por conta da cura, né? E as pessoas são usadas, né, por esses pilantras da religião, né, por esses mercantilistas da religião, que se aproveitam da fragilidade das pessoas para vender o seu produto. Então, nós, como pentecostais, que cremos que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, não podemos supervalorizar nenhum item desse em detrimento do outro. Quinto tópico da nossa lição: enfermidades que nos abençoam. Eu quis colocar esse tópico aqui porque uma enfermidade na vida de um servo de Deus, irmãos, ela pode ser um castigo, pode ser
Essa enfermidade pode ser uma semeadura que de repente a pessoa plantou e agora colheu, pode ser. Mas há enfermidades na vida do crente que são bênção, não é? Paulo, ele tinha um espinho na carne, que aí teólogos discutem, é isso, é isso, aquilo, né? Mas poderia ser uma enfermidade, né? A verdade é que ele tinha um incômodo, que não fosse a enfermidade, mas era um incômodo, né? E ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne, né? Que eu acredito que fosse uma pessoa que incomodava Paulo, é minha interpretação, né? E ele orou por 3 vezes e o Senhor disse, a minha graça te basta. E às vezes, irmãos, a gente tem uma enfermidade, a gente ora para que o Senhor tire aquela enfermidade de nós e a palavra do Senhor para nós vem assim, a minha graça te basta. Ou seja, às vezes uma enfermidade é que faz a gente descer do salto alto. Às vezes uma enfermidade é que faz a gente refletir no valor da vida, né? Então, existem coisas que são incômodas e que a gente tem que ter cuidado, porque tem gente repreendendo, dizendo que é Satanás e tal, e às vezes não é Satanás. Às vezes é Deus trabalhando a nossa vida. Eu mesmo, né, me apareceu um nódulo no rim esquerdo, né, eu tive que retirar o rim esquerdo, e eu tenho viajado muito para Recife, porque a minha cirurgia foi lá, e uma viatura do quartel, né, que eu sou um militar da reserva, é quem me leva, me traz. Irmãos, eu já fiz umas 5 viagens entre consulta, cirurgia e tudo mais, e quantos soldados, quantos cabos, quantos sargentos desviados nós temos encontrado. E aí eu digo para ele sempre, agora você vai ter que me aguentar, porque são umas 4 horas para ir, 4 horas para voltar, você vai ter que me ouvir. E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, será que eu tive que perder um rim para abençoar algumas vidas? Mas se foi assim, Jesus, glorificado seja o teu nome. Arranca 1, arranca 2, arranca 3, o que o Senhor quiser arrancar, desde que pessoas sejam edificadas e que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós vamos ver aqui no subsídio teológico algo interessante do nosso 5º tópico. Está aqui, por que alguns são curados e outros não? A resposta a essa pergunta pertence à sabedoria soberana de Deus. Mas podem ser feitas algumas observações. Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado. Ok. Mas embaixo está escrito. Outra possibilidade é a de que o Senhor está procurando ensinar alguma coisa, assim como a Paulo e a Jó. Nesse caso, precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. Então, eu estou enfermo, esta enfermidade está me conduzindo para algo que vai glorificar Deus, então eu devo dizer, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? Então, parece paradoxal, mas eu estou colocando aqui enfermidades que nos abençoam. Se esta enfermidade vai me tornar mais humilde, vai me fazer valorizar mais a obra de Deus, vai me fazer valorizar mais os meus pais, a minha esposa, os meus filhos, vai me fazer uma pessoa mais misericordiosa, não é? Então, meus queridos, que bênção que é esta enfermidade. Enfermidades que nos abençoam. Difere de ensinos teológicos pós-modernos, da teologia da prosperidade, que diz que se o indivíduo está doente, ele está amaldiçoado. Não. Houve servos de Deus que durante toda a vida sentiram dores, mas foram grandes homens de Deus que abençoaram muitas vidas. 6º tópico da nossa lição. Cura como além da dor física. O que é que eu quis tratar aqui? É que quando nós falamos de cura, e aqui o título da nossa lição é O Senhor Jesus Cura Hoje, nós queremos dizer que a cura não se refere simplesmente, irmãos, a enfermidades físicas, não é? É um coração, não é? Um rim, como foi o meu caso, o fígado, não é? Varizes, dores na coluna, aquela coisa toda. Não, a cura nós podemos entender, a cura também no psicológico. Nós temos hoje muita gente, já disse que é a doença do século, muita gente boa que está vivendo depressão. Depressão é uma doença, e uma doença de fundo psicológico, emocional,
não é? Psíquico. Então, meus queridos, há doenças que elas atingem a parte física, há doenças que atingem a parte psicológica, doenças que atingem o emocional, há pessoas que têm problema de pele, passa creme, vai à consulta e o médico diz, olha, essa doença é de fundo emocional. Existe diabetes de fundo emocional. Não está nem ligado porque o cara come açúcar emocional. Não é? E existem doenças, meus irmãos, que são espirituais. Não é? Daqui a pouco nós vamos estudar alguma coisa, porque nós precisamos ter esse discernimento. Às vezes a doença, a raiz dela é um problema espiritual, não é problema físico. Pastor, tem gente que está tendo dor de cabeça e esse problema é de ordem espiritual? Tem. Não é? Então, existem doenças, não é, que são chamadas doenças psicossomáticas, né? São doenças que aparecem no corpo, mas que é de fundo psicológico. E há outras que aparecem que são de fundo espiritual. Então, nós podemos dizer que esta cura, né, que Jesus dispensa através da instrumentalidade dos seus servos, elas atingem não somente a parte física, mas psicológica, emocional e espiritual. E vamos então para o nosso 7º tópico. Já falamos aqui, primeiro, cultivando a cura divina. Segundo, salvação integral, que envolve também cura, né, e outras coisas. Terceiro lugar, poder legítimo para curar os enfermos, onde aqui nós discorremos sobre a legitimidade que a igreja, que os servos de Deus têm para orar pelos enfermos. Quarto lugar, estudamos sobre não supervalorizarmos curas como centro da nossa teologia. E, quinto lugar, enfermidades que nos abençoam, são aquelas que nos levam para perto do Senhor, glória a Deus por isto, né? E cura como além da dor física, foi o último tópico que nós tratamos. E agora vamos ver cura para a glória de Deus. Ora, irmãos, tudo que Deus faz em nossa vida, a nossa salvação, foi para a glória de Deus. O perdão dos nossos pecados foi para a glória de Deus. A nossa reconciliação com Deus foi para a glória de Deus. A nossa regeneração, nossa santificação, tudo isto é para a glória de Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos de um detalhe. Às vezes nós exploramos a cura pela cura. Então, eu sempre tenho ensinado na igreja que alguém muitas vezes está enfermo e ele ora para que Jesus cure. E aí o Senhor pergunta a esse enfermo, você quer que eu lhe cure por quê? Ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor me cure porque eu já não aguento mais comprar tanto remédio. Senhor, eu quero que o Senhor me cure porque eu não aguento mais ficar andando para lá e para cá em hospital. Senhor, eu quero ser curado porque estou sendo incomodado, estou sentindo dor. Eu quero dizer para você que isso é muito pouco. Você não pode esquecer desse ingrediente. Você tem que apresentar ao Senhor que você quer ser curado para a glória do nome do Senhor. E isso, meu irmão, muda todo o histórico, muda todo o resultado. Porque se o que você está pedindo, como disse o Atmani, se o que você está pedindo é para a glória de Deus, não precisa perguntar se é a vontade de Deus. Então aqui está um grande segredo. E aqui eu amplio tudo o que você pedir. Peça para a glória de Deus. Pastor, eu quero casar. Quer casar para quê? Para me aliviar, para se aliviar sexualmente, para ter uma companhia, né? Para não andar solitário, né? Para poder fazer uma festa bonita de casamento para apresentar para a sociedade. É para isso que você quer casar? É muito pouco, né? Você esqueceu do ingrediente principal. Diga assim, eu quero casar para que o meu casamento seja para a glória de Deus. E assim, irmãos, para resumir, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que se faça tudo para a glória de Deus. Alguém pegou esse versículo e escreveu um livro sugestivo. Ele escreveu um livro cujo título é Tome suco de laranja para a glória de Deus. Né? Ele está errado? Não, está certo. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, né? Então, cura para a glória de Deus. 8º tópico, cura como ato soberano e gracioso de Deus. Vamos lá para o tópico 2 e subtópico 2, que inclusive é a definição de cura para nós pentecostais da Assembleia de Deus, que vai mostrar nessa declaração de fé
a cura como ato soberano, ou seja, Deus cura quem quer, na hora que quer, quando quer, do jeito que quer, não é? E gracioso porque ele não cobra por isso, não é? Os dons de Deus são gratuitos, né? Por isso que são dons, são presentes. Então aqui diz, a declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então a cura é um ato soberano de Deus. Há pessoas que oram a vida inteira para Jesus curar, ele não cura. Às vezes você ora por uma pessoa, você está doente, você ora pela pessoa, Jesus cura a pessoa e você permanece doente. Soberania de Deus. E é um ato gracioso. Ele não cura porque você merece, porque você é gente boa, porque você tem um currículo espetacular, porque sua ficha é ficha limpa. Ele cura porque ele é bom e porque ele resolve gratuitamente nos presenciar. 9º tópico, discernindo as enfermidades. Primeiro, a enfermidade é física ou é espiritual? Eu estou falando de discernimento, vamos ter que descobrir isso aí. É vontade de Deus, sim ou não? É outro discernimento que nós temos que fazer, né? Por exemplo, eu queria muito que o Senhor tivesse curado o meu rim. Ele resolveu que os médicos arrancassem. E porque tiveram que arrancar, eu tive que conhecer muita gente, e por onde nós temos passado, o nome do Senhor tem sido glorificado, e nós temos falado de Jesus para as pessoas. Glória a Deus. A vontade de Deus era que fosse assim. Tópico 3, vamos lá da nossa lição, vamos aproveitar a lição que ela é muito rica. Lá no comecinho diz assim, os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Aí nós vamos lá para o subtópico 3, lá no finalzinho, que diz assim, 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demônio onde não há demônio. Então, irmãos, às vezes a pessoa está com perturbação mental. Alguém, por falta de discernimento, vai tentar expulsar demônio e não é demônio. Outros, a pessoa olha, está endemoniado e alguém diz, é um perturbado mental, é um louco, é não sei o quê. E às vezes é demônio, né? Então, discernimento espiritual é um dom e a gente precisa buscar. Prosseguindo aqui, diz que isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. É a questão da soberania de Deus. Então, irmãos, é importante ter discernimento para não fazer besteira. Não é ficar tentando expulsar demônio onde não tem demônio, deixar de expulsar demônio e tentar orar para ser curado quando é demônio, e enfim, uma série de coisas. Nós temos que ter muito discernimento, porque tem coisas que são físicas, tem coisas que são espirituais, tem coisas que são dessa dimensão aqui, que a medicina resolve, né? E tem coisas que somente o Senhor Deus pode fazer. E 10º e último lugar, meus queridos, curas como confirmação do Evangelho. Eu não vou ler aqui, Marcos 16, 20 vai falar alguma coisa, né, sobre, né, os discípulos de Jesus, né, sobre Jesus, né, por onde eles iam, né, iam pregando, né, e os sinais iam acompanhando com as curas. Né? Então, as curas como confirmação do Evangelho. Então, meus queridos, um lugar onde há cura divina, né? Onde há operação de maravilhas, né? Quem vai olhar vai dizer, não, Deus está neste lugar. Claro, com discernimento, né, irmão? Tem lugar que está tendo cura e Jesus não está lá. Por isso que o discernimento é muito importante. Há lugares que está havendo mágica, né? Está havendo aí curandeirismo, né? Agora, a verdadeira cura por uma atuação do Senhor, nós precisamos ter esse discernimento, né? Então, as curas como confirmação deste evangelho. Que nós possamos pregar um evangelho e nós dizemos que Jesus cura, que as pessoas possam ver curas.
Nós pregamos um evangelho que Jesus batiza com o Espírito Santo, que as pessoas possam ver batismo com o Espírito Santo. Nós pregamos um evangelho que Jesus salva e transforma, que haja salvação e transformação. Então, eu quero até abranger que não somente a cura, mas todos esses sinais devem acompanhar como uma confirmação deste evangelho de poder. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Até a nossa próxima lição, se Deus assim o permitir.